Vejam só, para você que está no rádio, estão Márcio França, Tabata Amaral e José Luiz da Atena reunidos num local com uma belíssima vista da cidade de São Paulo. Essa foto foi divulgada ontem à noite e eles estão se encontrando depois de algumas especulações de que José Luiz da Atena pode ser o candidato a vice-prefeito na chapa de Tabata Amaral. É o famoso fogo no parquinho, vai ser só no nosso. É o que disse Márcio França pelas redes sociais, citando aquele bordão do apresentador da Atena. Só para vocês entenderem, em novembro, o da Atena pediu desfiliação do PDT depois do convite de Tabata Amaral para ele ocupar essa posição de vice na disputa do ano que vem. Num ofício enviado ao PDT, o jornalista disse que a sua desfiliação foi motivada por motivos de ordem pessoal. Ele entrou na sigla em março, visando uma candidatura para a prefeitura. Antes do segundo turno do ano passado, Márcio França foi o responsável pelo encontro entre da Atena e o então candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Essa, se eu não me engano, é a 8ª ou a 9ª, se eu não estou enganado, você me corrija, Wilson Pedroso, movimentação de da Atena visando a prefeitura de São Paulo. Em todas elas, no final, ele desiste. Dá para acreditar nesse movimento agora? Assim, o da Atena não é só prefeito, ele fez movimentos para senador também nas últimas eleições. Ele está em final de contrato com a Band, né? Ele diz, ainda conversei com ele hoje de manhã, ele disse que esse fato de estar terminando o contrato junto à Band reforça mais a vontade dele de ser candidato. E que ele se encontrou com a Tabata, via Márcio França. Essa conversa já vem rolando há alguns meses. O PDT tinha prometido que ele seria candidato a prefeito, mas romperam com ele em algum momento. E aí o Márcio, que é um articulador habilidoso e sabe da capacidade eleitoral de transferência de voto do Atena, principalmente na região mais periférica da cidade, o Márcio está tentando aproximar e construir uma candidatura viável para Tabata Amaral. Você conversou com ele hoje de manhã, ele mantém o projeto? Ele mantém o projeto, falou que vai até o fim, como vice-prefeito da Tabata. Como vice-prefeito, ou seja, não é cabeça de chapa. Não, ele está conversando para ser vice da Tabata. Olha aí, gente, apuração exclusiva do nosso Wilson Pedroso aqui na programação da Jovem Pan. Conversou com José Luiz da Atena hoje de manhã e o homem assegura que vai ser candidato a vice. Para alegria de Cristiano Beraldo. Eu duvido. Eu brinco com o da Atena, que eu já fui babá dele por 4 vezes. 4 vezes. As 4 vezes ele no último dia ele apareceu na TV. Qual que vai ser a aposta? Eu duvido. Com essa foto aí, Paulinho, eu acho que é o contrário. Eu acho que a Tabata Amaral não sai candidata a prefeito de São Paulo. Eu acho que o Márcio França vai agora. O Márcio França está buscando protagonismo novamente para conseguir um cargo de ministro melhor no governo Lula e vai deixar a Tabata Amaral sem a disputa da prefeitura de São Paulo. Do Boulos? O Márcio França, quem sabe? O Márcio França foi um dos caras mais escanteados pelo governo Lula que eu já vi, assim, eu nunca vi nada igual. E assim, ele tem muito mérito. E foi um dos grandes articuladores do Lula. O Geraldo Alckmin lá, ou seja, ele foi um dos caras que abriu o caminho para aquela composição toda e na realidade ele tá bem magoado, Beraldo. Tá magoado e outra coisa, você nota nessa foto que o Márcio França, que quando era vice-governador de São Paulo, disputou o governo, ele fez a cirurgia bariátrica, ele emagreceu, ele estava assim, motivado no shape. Agora você já nota que ele já está ganhando peso de novo. A Brasília faz isso. Ele tá chateado, assim, ele está desmotivado. E você imagina o Márcio França aceitar esse ministério de nada. É um ministério sobre absolutamente nada, sem estrutura, sem nada. Ao lado do Beraldo, eu tenho engordado e tenho ficado mais motivado. Mas o seu prazer é outro. Ele passou um mês na Itália, passou um mês na Toscana, se voltasse magro. Dá uma olhada na Mariana Vasquez aqui, olha a tarde em sua homenagem, ó, Pedroso 2 pontos. Aí você avançou na vida, né, querido? Nossa. Tomé Abduche, como é que você vê essa história do da Atena, hein? Você quer apostar o quê que ele não vai ser candidato? Eu tô vendo a gravatinha vermelha dele ali, ó. Tô no ano passado, o Trump usa gravata vermelha também. Mas é diferente, a cor lá é outra. Aqui o vermelho, aqui é a cor da esquerda. Eu acho que o da Atena vai fazer o que sempre fez, né? A gente consegue fazer uma avaliação quando você olha pro passado. Ele desistiu de todas as candidaturas, sempre nadou e nunca chegou. E agora vai ser vice? Mas sabe uma coisa que pode ser engraçado, Paulinho? Mas ele já tentou. Mas é que a gente esquece, nas outras eleições, principalmente a do Bruno Covas, ele era o candidato a vice, eu participei inclusive do acordo,
E ele apareceu no programa no último dia. Do Bruno Covas. Não, mas vice do Bruno Covas coisa. Eu me lembro da história do Rodrigo Garcia, a mesma coisa. Vice também do Rodrigo Garcia. João Dória, a mesma coisa. Alckmin, a mesma coisa. Agora, que pode vice, nunca cabeça de chapa. Ele sempre teve vice próximo e no senador. Cabeça era senador. Mas nas composições com Dória, com Rodrigo, com Bruno, ou até com outros, porque ele também flertou com o Tarcísio. Ele teve conversas com o Tarcísio para ser vice do Tarcísio. Agora, para entender, Tomé, para entender, né? Como é que está a movimentação da direita em relação à prefeitura? Porque teve aquele imbróglio envolvendo o Ricardo Nunes se aproximou um pouco do Bolsonaro, daí depois ele saiu um pouco, deixou um pouco de lado Bolsonaro, os bolsonaristas não gostaram, teve um climão ali. Eu quero entender em que pé que está hoje a história. Então, eu tenho um ponto de vista muito meu disso tudo, né? Eu acho que a direita tem que jogar em grupo para a prefeitura. A decisão de quem vai ser o candidato da direita vai vir do governador Tarcísio, do presidente Bolsonaro e dos presidentes de partido que estão ao lado deles. No momento que essa turma tomar a decisão, a direita tem que se unir toda, no meu humilde ponto de vista, em prol de um único nome. E todo mundo trabalhar para esse nome. Se a gente começar a dividir, eu acho que vai ser muito nocivo e nós temos que trabalhar para não permitir que o Boulos seja prefeito de São Paulo. Bolsonaro? Olha, eu acho que assim, o Bolsonaro não tem a dúvida, com certeza, é o maior nome político que nós temos no país hoje. Aqui no estado de São Paulo nós temos o governador Tarcísio. É importante dizer que o Tarcísio, ele conseguiu furar um pouquinho a bolha da direita. Então ele aumentou um pouquinho mais a base eleitoral. Então a importância dele junto com o presidente Bolsonaro é muito grande. E não dá para fugir dos presidentes de partido, né? Não tem como. Não engole o Salles, hein? Olha, eu acho que a direita tem que se unir. O meu ponto de vista... E faz bastante aceno ao Ricardo Nunes, sabe? Faz. Diz nos bastidores que é o candidato dele para prefeito. O Tarcísio não quer o Salles, isso é fato. Você acha que o Ricardo Nunes tem condição de reunir os apoios da direita? Não, mais uma vez, eu acho que a gente pode ficar debatendo aqui ponto de vista individual. E eu acho que a nossa grande preocupação é a cidade de São Paulo. Então, um pode achar uma coisa, outro pode achar outra. O que nós temos que aguardar é o quê? As pesquisas, para ter uma avaliação de quem que é o nome que tem mais chance de ganhar do Boulos e aguardar a decisão desses dois nomes, Tarcísio de Freitas, presidente Bolsonaro e os presidentes de partido. Uma vez decidido, todo mundo tem que remar junto. Se nós queremos o bem da cidade de São Paulo, nós temos que acabar com qualquer tipo de discussão, nos unirmos para a gente poder vencer o Boulos. Esse é o meu ponto de vista. O problema é a divisão da liderança. Porque, por exemplo, você chegou... No ano passado era o seguinte, o que o Bolsonaro falar, está falado. Esse ano, a gente percebe uma diferença clara, inclusive na tua fala, de colocar o Tarcísio como uma parte importante nesse processo, pelo fato dele ser governador. Só que é aí que está a tensão. Então, mas não. Eu queria complementar, se me permitir. Vamos lá. Eu tenho Bolsonaro, que não é esse cara ponto. completamente diferente do Tarcísio. O Bolsonaro... Tem que sentar para conversar e ter os interesses alinhados. Eu já tive conversas individuais com o governador Tarcísio. Ele tem a maior admiração e o maior respeito que uma pessoa pode ter pelo nosso presidente Bolsonaro. Não tenha dúvida disso. Tem gratidão. Mas muita gratidão. Muito mais do que muita gente pode imaginar. Ele sabe que ele está naquela cadeira por conta do presidente Bolsonaro e que ele deve a ele muita coisa. É sabido disso. Agora, vamos pensar aqui em São Paulo. São Paulo elegeu Marta Suplicy, Erundina, Haddad. O Bolsonaro perdeu em São Paulo e o próprio Tarcísio perdeu aqui em São Paulo. Então, nós entendemos que São Paulo, com todo esse histórico, ele vota centro-esquerda. Vocês concordam que é importante que a gente tenha um debate para compreender qual que é o nome que nós temos que realmente ter como nome da direita para que a gente seja o mais assertivo possível? É aí que entra o governador Tarcísio, não é passando em cima do presidente Bolsonaro. A decisão do Bolsonaro para a direita, não tenha dúvida que é a mais importante de todas. Mas entendendo que o governador Tarcísio está em São Paulo, está muito bem visto, ele conseguiu furar um pedacinho da bolha da direita, ou seja, aquele pessoal que dizia eu não voto nem num lado nem no outro, passou a admirar o Tarcísio, ele também passa a ter uma influência importante. E a nossa união é que vai não permitir que o Boulos se eleja prefeito de São Paulo. Então, esse é o meu ponto. O que eu acho interessante no argumento do Tomé é que ele está buscando realmente uma coalizão da direita em torno de um nome. Mas né? é isso. E Tomé, engraçado que eu estava lendo... é o cara que decide. Eu estava lendo recentemente que o seu nome chegou a surgir como um dos possíveis candidatos a prefeito de São Paulo. Olha só, foi boa a tua pergunta. E você está se colocando agora como uma pessoa que vai unir a direita no nome do nome. Foi boa a sua pergunta. Tomé é a terceira via. Eu estou achando, Tomé, que você tem informação.
privilegiado aí. O Tomé falou mal da terceira via no ano passado. Eu gostaria... Eu tô te falando, eu tô desde o início falando, o Tomé é um cara equilibrado. Precisa de gente, nesses grupos, precisa de gente igual ele, que tem equilíbrio para fazer, porque ele tá certo, porque... O Tomé tá com discurso de candidato, hein? Não, porque... Não, de maneira eu vou resumir. Eu vou explicar eu vou dar uma resumida. Se vier rachada direita, o centro-direita, o Boulos vai para o segundo turno com um potencial de voto muito grande, com uma diferença muito grande do segundo colocado. Isso é um risco. E a Tabata Amaral vira um apoio importante, e ela, como socialista, está muito mais com um apoio ao Boulos do que um apoio ao Ricardo Nunes. O que ele está falando é sério. Se a direita não se unir, eles vai frágil para o segundo turno e estão dando de bandeja a eleição para o Boulos. Mas vamos lá. Peraí, por partes. Vamos responder a pergunta do PP se você é candidato. Não sou candidato, eu nunca tive nenhuma conversa com ninguém sobre esse assunto, eu acabei de chegar na política, eu tenho 48 anos de idade, eu ainda sou jovem, eu estou aprendendo, né, eu estou me desenvolvendo dentro da Assembleia Legislativa, em algum momento eu devo com certeza caminhar para um cargo executivo, que é onde eu tenho as minhas maiores qualificações, gestão, fui empresário a vida inteira, lidar com pessoas, com processos, é o que eu sei fazer de melhor. Mas essa decisão é uma decisão que ela vai vir da política e de grupo político, e eu não posso me colocar de maneira individual como um pré-candidato. Seria, da minha parte, eu acho que seria uma irresponsabilidade eu me portar. Eu nem sei se eu tenho tamanho suficiente para isso. Então, por isso que eu vou ainda reforçar mais. Essa decisão é uma decisão muito importante para o nosso Estado. Nós precisamos ter a consciência que a nossa união é o que vai trazer a prefeitura para a direita e que se a gente trabalhar diferente disso, eu não acredito que a gente vai ter sucesso. Então, nós temos que fazer o quê? Colocar um pano em cima de qualquer divergência que a direita eventualmente tenha, trabalhar em cima, pensando na população e na cidade de São Paulo. Se isso acontecer, vai dar certo. Se for de outro caminho, no meu ponto de vista, não vai acontecer. Não sou candidato, não tive conversa com ninguém e não creio que isso irá acontecer. O que eu mais ouço das lideranças partidárias é que o Ricardo Nunes, pelo fato de ser prefeito, de ter a máquina, ele é o candidato com maior chance de vencer o Boulos. O que, no fundo, é uma mentira, porque o Rodrigo Garcia não venceu, o próprio ex-presidente Bolsonaro não conseguiu a reeleição e você vê isso acontecer. O Ricardo Nunes é essa figura que está sendo considerada por partidos como o PL por causa de uma viabilidade eleitoral ou porque hoje esses partidos têm cargos dentro da prefeitura dos quais eles não querem abrir mão? Olha, o governador Tarcísio não é uma pessoa voltada a cargos e a política de coalizão. Veja os secretários que lá estão. Né? Muito poucos estão lá por conta da política. A maioria está... Não, de maneira nenhuma. Não, quem? Vamos lá. Kassab. Vamos pensar. Ok, o Kassab, ok. Mas é importante juntar a política. Mais forte, vamos pensar. Secretário da Fazenda. Secretário da Fazenda aqui no Chita. Secretário da Fazenda aqui no Chita. De onde ele veio? Da política. Caio Mário Paz de Andrade, um dos grandes secretários que nós temos, que foi presidente da Petrobras. Veio da política? Vamos pensar mais um. Esse é o de desenvolvimento econômico. O Derrite, veio de política de coalizão. Quantos secretários tem do PSD no governo? Não, mas tem que haver. A política e as pessoas com competência devem trabalhar juntos. Nós já tivemos essa experiência. Eu quero responder para o Beraldo. Só finalizando, nós já tivemos essa experiência no governo passado. Houve um momento que foi uma compreensão no governo federal que era importante ter o Ciro Nogueira como chefe da Casa Civil. Por quê? Porque a política do Brasil, apesar do Brasil ser um país presidencialista, a gente sabe que quem apita mesmo é o parlamento. E se não tiver a maioria no parlamento, as coisas não acontecem. Então é natural. Eu entendo que o Tarcísio, ele fez o correto. Ele misturou um pouco de pessoas técnicas com pessoas da política. É esse o caminho, inclusive, que eu acredito. Tem que ser feito dessa forma. Não, o Beraldo, ele fez uma análise que é importante. A máquina e o dinheiro e tempo de TV, na eleição passada, não foi primordial porque não resolveu. O Rodrigo Garcia perdeu e o Bolsonaro perdeu. Mas a dinâmica de uma eleição municipal é diferente, onde as obras e a prefeitura são sempre mais próximas das pessoas. A escola que a pessoa estuda é municipal. O centro de saúde é municipal, a zeladoria do dia a dia é municipal. Então fica mais latente essa relação do político que está na cadeira, que usa a caneta, com o contribuinte, com o eleitor. Tanto é que eu acredito que o segundo turno é Boulos e Ricardo Nunes. Não tem sentido. Por conta dessa relação e por conta de todo investimento que o município está fazendo. Tem chão ainda, hein? Prefeitura de São Paulo, quase vai ser o segundo turno, Ricardo Salles. Prefeitura de São Paulo, quase nenhum prefeito foi reeleito. Mata Suplicy não foi reeleita, Haddad não foi reeleito. Ou Mas seja, a dinâmica é diferente. A regra é outra. A dinâmica é diferente. Não dá para você falar que só porque
Quem peguei a máquina tá mais próximo do povo. Tá mais próximo do povo. Muita crítica. Mas a Marta tinha muito elogio. Tinha Não um cara conseguiu na ser Jovem Pan eleita. aqui que chamava ele de Jaiminho. Não me lembre desta época.